Amém, queridos? Graça e paz. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Daniel 6, 10. Amém? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. E 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Pode se assentar. Queridos, eu gostaria de, nessa manhã, a gente estar junto num raciocínio, trazer a palavra do Senhor como um alicerce, como uma base para que a gente possa ser alinhado nesses últimos dias, como diz a palavra do Senhor. Para contextualizar você, o texto que a gente leu, Daniel estava cativo na Babilônia, o rei Dário instituiu alguns homens para estar sobre o governo. Um desses homens era Daniel. Daniel era como se fosse um governador de uma província ou de um determinado número de pessoas, assim como ele tinha outros. Porém, esses outros eram ligados ao reinado de Dário, e Daniel, ele não se prostrou diante da Babilônia. Ele instituiu um governo de Deus dentro da Babilônia. A Babilônia significa um sistema, um sistema de aprisionamento. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque senão a gente perde muito tempo. Eu só estou contextualizando você. E a Bíblia diz que por várias vezes esses outros governadores intentaram em acusar Daniel. Depois você lê a partir do versículo 1. E eles não encontraram nada na vida de Daniel que pudesse desabonar a sua conduta. Daniel foi achado fiel diante daqueles homens. Em tudo vasculharam a vida dele, em tudo intentaram contra a moral. Não, ele não é irrepreensível. Quanto à conduta com o dinheiro, ele é irrepreensível. Quanto à conduta familiar, ele é irrepreensível. Então eles viram em Daniel a verdadeira face de um homem que tinha uma vida de oração constante. Daniel expressou através da sua vida o extrato, expressou através da sua vida a conclusão de quem ora ao Senhor e que tem uma vida dedicada à oração do Senhor. Nós vemos no início, quando ele foi trago para a Babilônia, junto com alguns jovens, a Bíblia vai dizer que o rei deu um banquete, um manjar, e ele usou os utensílios sagrados que eram da casa do Senhor naquele banquete. Daniel olhou e disse: olha, eu não vou comer, não vou participar dessa mesa. Dá para nós cebola e pepino, que a gente vai se virar. Vocês podem comer a lasanha, a picanha, vocês podem ficar à vontade, mas nós vamos comer somente legumes, né? Até hoje tem um jejum muito conhecido no meio cristão, que é o jejum de Daniel, né? Onde a gente se abstém por 21 dias de alguns alimentos. E a Bíblia é clara, relata que depois de algum tempo o copeiro do rei ficou extremamente preocupado, porque ele disse: olha, se o rei chegar diante de vocês e ver que vocês emagreceram, que vocês perderam peso, que o semblante de vocês está caído, ele vai mandar me matar. E ele disse: não, fica tranquilo, querido, porque o alimento que nós vamos representar não é um alimento da terra, é um alimento do céu. E quem se alimenta do céu, ainda que esteja fraco, ele fica forte. Amém, queridos? E ali aconteceu no final daqueles 21 dias, quando o rei foi chamar Daniel e seus amigos, a Bíblia vai dizer que ele era mais formoso em aparência do que aqueles que comeram os manjares do rei. Porque Deus nos renova. E aqui eles intentaram em tudo, querido. Eles
vasculharam a vida de Daniel de baixo para cima, de cima para baixo. Por quê? Porque eles queriam algo para acusar Daniel diante do rei, e eles não conseguiram. Aí eles disseram assim: vamos ver o que ele pratica diariamente. E eles viram que Daniel orava diariamente, que Daniel constantemente orava e se consagrava ao Senhor. E ele disse: então vamos usar a lei do Senhor dele contra ele. Veja que é um sistema, a Babilônia é um sistema. Daniel não era proibido de orar até aquele momento. Aí eles chamaram o rei Dário e disse: olha, rei, nós reconhecemos que o Senhor é um rei poderoso, o Senhor é digno de toda a súplica, porque o Senhor é um rei misericordioso. Vamos fazer o seguinte, vamos determinar uma lei que a partir de hoje ninguém mais levante clamor senão ao nome de Dário. E Dário olhou para si mesmo, porque quando o homem está vazio de si, ele está cheio do seu ego. Quando ele olha para o seu ego, ele acha que merece as coisas que ele deve, que as pessoas devem estar falando dele. Não, você é bom, você é o melhor, você é o digno. Não, realmente eu sou. E Dário disse: então tá, bota aí o decreto, a partir de hoje ninguém mais vai orar a ninguém se não suplicar primeiro ao rei Dário. E o texto que a gente leu diz que Daniel, sabendo que o documento havia sido assinado, como era de costume, querido, ele não se adaptou ao sistema, ele não mudou a sua religiosidade, ele não mudou o seu lugar de culto, ele não mudou a sua intimidade por um sistema. Ele simplesmente continuou fazendo aquilo que era de costume. E eu quero trazer algumas coisas para que haja um entendimento nessa manhã. Para permanecer firmes, a Bíblia nos mostra que a força do homem de Deus nunca esteve na sua capacidade, e sim na sua dependência. Queridos, Daniel, ele entrou na Babilônia, como eu disse, ele foi logo reconhecido, um homem sábio, um homem letrado, usado por Deus. Todos nós, querido, quando nós estamos na presença de Deus, nós fazemos diferença neste mundo. A exemplificação de Deus através de nós acontece em todas as áreas que nós fazemos parte, seja no estudo, seja na nossa família, seja na sociedade, seja no nosso trabalho, como integridade de Deus em nós. Não é por uma capacidade nossa, querido, é uma dependência de Deus. Quem é filho de Deus, ele exerce com excelência tudo que é colocado na sua mão. Ele não escolhe no que fazer, o que fazer e quando fazer, mas ele tem uma noção clara de que se Deus entregou na mão dele, aquilo ali tem que ser feito da melhor maneira possível. Um certo sapateiro perguntou a Martinho Lutero, disse assim: como eu faço para ser um cristão parecido com Cristo? E ele disse: o que você faz? Ele disse: eu sou sapateiro. Ele disse: então faça o melhor sapato que você já fez na sua vida e venda por um preço justo. Ali você vai exemplificar Cristo através da sua vida. Então tudo que nós fazemos, querido, é um extrato daquilo quem nós somos no secreto diante de Deus. O segredo da intimidade de uma oração é quanto tempo nós passamos em oração na intimidade. Não há como Cristo ser revelado a alguém que não está revelado em Cristo. Por quê, querido? Porque quando nós entramos diante da presença de Deus, nós não entramos para saber quem é Deus, nós não entramos para ver quem é Deus, nós não entramos para contemplar somente a Deus, nós entramos na presença de Deus porque nós já sabemos quem é Deus, nós já estamos contemplando a Deus, e nesse momento que nós estamos na presença dEle, Ele vai nos revelando a nós, e quando Ele vai nos revelando a nós, por decisão própria, vamos tirando o que tem muito de nós e colocando o que tem pouco de Deus. Amém, querido? Aí lá neste lugar de intimidade, lá neste lugar onde nós estamos tão próximos de Deus, Deus vai nos mostrando o quanto nós somos egoístas, e nós vamos tirando o egoísmo de nós e colocando a comunhão de Deus em nós. Nós vamos tirando a avareza de nós e vamos colocando a misericórdia em nós, porque Deus, Ele exerce misericórdia para aqueles que o buscam. Nós vamos vendo o quanto nós somos impedidos de avançar, porque nós não conseguimos perdoar, porque nós estamos cheios das nossas vaidades. Então Deus vai tirando as nossas vaidades, vai colocando diante de nós as nossas vaidades, e nós vamos nos esvaziando de nós e nos enchendo de Deus. Amém, queridos? Este é o principal propósito do lugar da intimidade da oração. Nós, infelizmente, querido, às vezes nós deturpamos este lugar de intimidade.
Satanás, ele é especialista em fazer isso. Deturpar aquilo que Deus criou. A intimidade entre o casal, entre o homem e a mulher, ele foi declarado a um lugar solitário entre o homem e a mulher. Quando você quer ter esposo, esposa, um momento íntimo com seu marido, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ali vocês dois. Toda a intimidade que é revelada ao público, ela se torna pornografia. Ela não se torna mais um ato de amor, ela se torna um ato de deturpação da verdade de Cristo. Aquilo que era para edificar o casal, agora passa a amaldiçoar a vida do casamento. Amém? Você está entendendo, querido? Então, quando perguntaram para Jesus, olha, como nós devemos orar? Primeiramente ele disse assim, olha, não é o como, é o quando e onde. Quando vocês vão orar? A todo momento. Aonde? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará no público. Amém? Quando nós usamos o lugar do secreto para trazer coisas para nós, para que nós sejamos evidenciados por aquilo que nós pedimos, isso se torna pornografia espiritual. Porque nós não queremos uma intimidade para que nós sejamos parecidos, nós queremos uma intimidade para que nós sejamos revelados. Amém, queridos? Porque nós devemos estar escondidos no Senhor. Ele deve aparecer e nós desaparecer. Ele deve crescer e nós diminuir. Amém? Nós não estamos mais, querido, buscando então sermos parecidos com Cristo. Nós estamos buscando as nossas vontades para que através da revelação do nosso ego a gente possa estar num lugar de evidência, para que a gente possa dizer, eu sou abençoado. Daniel, querido, ele tinha todos os motivos do mundo para chegar e dizer, olha, o Deus a qual eu sirvo vai fulminar vocês. Vocês fizeram uma lei, né? Vocês vão ver quem é o Deus que eu sirvo. Não. Daniel continuou simplesmente a sua rotina. Daniel não pediu para que ninguém orasse. Daniel não pediu para que ninguém se levantasse em oração com ele. Era de costume todos os dias, quando Daniel levantava pela manhã, ao meio-dia e à tarde, final da tarde, ele se dobrar de joelhos e se colocar diante de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que ele era feito ali era exemplificado na vida de Daniel na Babilônia. E todos viam. Não precisava ele falar nada. Todos notavam. Queridos, se você ficar um dia sem orar, você vai perceber a diferença em você. Se você ficar uma semana sem orar, aqueles que estão próximos vão perceber a diferença em você. Se você ficar um mês sem orar, todos vão perceber a diferença em você. Por quê? Porque aquilo que nós adquirimos na intimidade é o que nos revela no público. E se Deus não nos revela no público, querido, nós nos revelamos a nós mesmos. Assim como Deus nos revela diante da presença dEle, nós nos revelamos fora da presença dEle. E quando nós nos revelamos fora da presença dEle, o que nós mostramos, querido? Tudo aquilo que nós mostramos para Deus, que Deus vai dizendo assim, ó, isso não é bom, filho. Isso aqui não é bom, filho. Tira isso e bota para lá. Quando nós evidenciamos a nós mesmos, queridos, nós dissemos, isso é ruim, mas eu gosto disso. Isso é ruim, mas eu gosto disso. Aí nós mentimos, nós manipulamos, nós julgamos, nós fazemos tudo que é de ruim. Por quê? Porque não estamos mais revelando a Cristo, estamos revelando simplesmente a natureza que há em nós. Ponto. Queridos, lá em 2 Coríntios 10:4 diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A oração na nossa vida, querido, e entendo o que eu vou falar, em Efésios, nós nos revestimos da armadura de Deus. Para que serve uma armadura? Diga assim, a armadura serve para proteção. É uma arma de proteção. Você bota uma armadura para que você não seja atingido. A armadura é uma arma de defesa. A armadura, o escudo da fé, cinturão da verdade, sapatos com o evangelho da paz, couraça da justiça, capacete da salvação. Todos esses, eles são para nossa proteção. Amém, queridos? Deus diz para que vocês sejam protegidos contra as astutas ciladas do inimigo, os dardos inflamados do inimigo. Agora, querido, eu colocar uma armadura me coloca numa posição de defesa. Diga assim, posição de defesa. Quando você se coloca com uma armadura, você se coloca numa posição de defesa.
Você revestido com armadura, mas sem oração, querido, você é uma pessoa se defendendo. Agora, a partir do momento que você começa a orar, aquela armadura que era uma posição de defesa começa a se tornar em você algo que vai levar você a uma guerra espiritual. Por isso o inimigo luta tanto para que a gente não tenha uma vida constante de oração, porque a oração nos habilita a transformar uma arma, aquilo que é o projeto de Deus em nós. O que acontece, querido? Enquanto nós estamos simplesmente nos defendendo, o inimigo está nos atacando. No momento em que começamos a orar, o inimigo, agora deu. Agora ele se levantou. E daí nós vamos orando, e o Senhor vai agindo através da nossa oração. O Senhor vai agindo através da nossa oração. A Bíblia diz que Ele dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Queridos, há uma diferença. Daniel, quando orou a primeira vez, buscando uma resposta de Deus, Deus envia o anjo Gabriel. O que é o anjo Gabriel? Um mensageiro. Amém? Querido, toda a qualidade de anjo, ela é mensageira. Toda. Não existe anjo que não seja mensageiro. Quando nós vamos ver na Bíblia, todos os anjos que apareceram para Maria, para José, todos eles são mensageiros. Quando Josué entrou na terra prometida, nós vamos ver que um anjo veio falar com ele. Ele disse: você é dos nossos ou é contra nós? Ele disse: eu venho em nome do Senhor, eu vim entregar uma mensagem. Tira os teus pés, a sandália dos teus pés, que o lugar aqui onde você está é santo. Eu tenho uma mensagem de Deus para te entregar. E a Bíblia vai dizer que ele até tentou pedir o nome do anjo para idolatrar aquele anjo, para causar reverência. Ele disse: não, quem tem que ser idolatrado é o Senhor, quem tem que ser adorado é o Senhor. Eu sou aqui só trazendo uma mensagem. Mas quando nós começamos a orar, Deus envia uma mensagem. Agora, queridos, essa mensagem ela fica muitas vezes presa entre o mundo natural e o sobrenatural. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a nossa bênção ela já foi liberada nos lugares celestiais. E quando esse anjo vem, querido, não entenda o que eu vou dizer. Todo anjo ele é poderoso, mas quando ele é mensageiro, ele tem uma responsabilidade de entregar uma mensagem. A Bíblia diz que o Senhor lançou a mensagem para Daniel, mas ele foi impedido pelos principados. O que é um principado? É algo que se levanta dentro de um sistema conduzido por homens. Por quê, querido? Eu posso pregar aqui 24 horas para você. Se você não tiver um entendimento para a renovação da sua mente, querido, se levanta um principado que bloqueia a sua mente. Se levanta um principado que não deixa você absorver a mensagem. Você está aqui, está pensando amanhã, você tem que estender a roupa, você tem que ir para o trabalho, você está aqui, você está pensando o que você vai fazer já na outra semana. Por quê? Porque é um sistema que está ligando você a essa terra, impedindo que a mensagem do Senhor seja entregue. No momento em que você entrou aqui, querido, Deus já deu ordem a um anjo a seu respeito, mandando uma mensagem para você. Agora, se você vai absorver, depende muito da sua colocação, da sua intimidade com Deus. Por quê? Porque a nossa oração, ela nos tira deste lugar de defesa. Porque nós entramos neste lugar dizendo assim: Senhor, eu preciso de uma resposta. Defesa, eu estou sendo atacado, eu preciso saber que o Senhor está do meu lado. Senhor, eu preciso de uma bênção. Lugar de defesa. Agora, quando nós começamos a entender que nós somos um filho, que nós temos direito a uma herança, nós passamos a não mais ter esse lugar de defesa e começamos a orar para que as bênçãos do Senhor nos alcancem, para que este lugar de intimidade seja revelado no público. E é nessa hora que entra um outro personagem chamado Arcanjo Miguel. Querido, Miguel, quando ele vem, ele não conversa, ele não fala, ele só traz a espada. E aí o bicho pega. E é nessa hora que o diabo foge. E onde é que ele vai? Ele vai para o inferno, e ele fecha a porta. Eu acho que está na Bíblia que ele dizia: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque uma igreja posicionada, uma igreja que tem secreto, uma igreja que tem intimidade, querido, ela não espera Satanás ir para o inferno. Ela taca o pé na porta e vai lá e arranca tudo que está na mão dele e traz para uma realidade no natural que já foi levada no sobrenatural. Amém, queridos? Então o posicionamento de Daniel, querido, ele não foi para uma circunstância. O posicionamento de Daniel era uma vivência natural no seu dia a dia. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem... Queridos, tem orações que nós vamos fazer que vai trazer a realidade do céu para transformar uma realidade da terra.
Mas tem orações que nós vamos fazer, que a realidade da terra vai nos transformar para que a gente possa viver a realidade do céu. Nós temos que ter esses dois entendimentos. Por quê, pastor? Porque se eu estou orando para que Deus transforme uma situação, há 5 anos, há 10 anos, talvez eu tenha que mudar a minha oração. Talvez eu tenha que dizer: Senhor, eu sei que a situação não vai mudar, então me muda para que a situação possa ser resolvida. Nós vemos que Dário ficou irado quando soube. Eles chegaram e disseram: olha, Dário, sabe lá o teu queridinho Daniel, aquele que você fala aí, que não pode tocar no menino, menino de ouro, menino bom, né? Ele está orando em outro Deus enquanto o seu decreto está sobre vigência. O Senhor vai voltar atrás na sua palavra, o seu reino vai ser dividido, eles não vão mais reconhecer a tua autoridade. Aí ele disse: é verdade, chama Daniel. Chamou Daniel. Daniel disse: olha, Dário disse para Daniel: Daniel, você está orando? Ele disse assim: não, eu não estou orando uma vez, eu estou orando 3 vezes como é de costume. Deixa eu dizer para você, adianta essa reunião, porque daqui a pouco está na hora da minha oração, então eu preciso ir. Sabe, queridos, como nós trocamos o lugar de intimidade por um lugar de acesso a este mundo. Ah, pastor, eu levanto 6 horas da manhã, eu levanto muito cedo, não tenho tempo de orar. Querido, não troque o seu relacionamento com Deus por uma atividade deste mundo. O segredo do seu serviço, querido, não está no seu salário no final do mês, está na porta que Deus abriu para que você seja um Cristo lá. O entendimento que você tem que ter, querido: pastor, se levantou uma luta no meu trabalho, glória a Deus, meu irmão, que oportunidade Deus está te dando para orar mais. Pastor, levantou uma luta na minha família, glória a Deus, meu irmão, que Deus está te dando uma oportunidade de estar mais próximo dEle. Sabe por quê, querido? Porque às vezes a luta que você imagina que você está vivendo, quando você chegar diante de Deus, Deus vai mostrar para você que o problema não é Ele, é você. E aí você vê que o problema vai ser solucionado tão rápido quanto começou. Amém? Às vezes o empregado, o patrão que persegue, é só porque todo dia você chega 15 minutos atrasado, irmão. Pastor, ele levantou contra a minha vida? Não, querido, ele só está prezando pela empresa que ele constituiu. Se você não queria cumprir o horário desde o início, começou, então procurasse outra empresa que o horário é mais adiado. Pastor, não consigo chegar às 6, então procura um trabalho que chega às 7. O que não pode é você ter um trabalho que chega às 6, chegando às 7h30. Ah, o diabo está furioso. Não, querido. Furioso ele sempre está, porque ele vai para o inferno. Se eu fosse para o inferno, eu ia ficar furioso todo dia também. Mas a Bíblia diz que ele não pode tocar no ungido do Senhor, a não ser que o Senhor permita. Então, se ele está tocando a tua vida, querido, ou você deu uma brecha, ou Deus está permitindo. Todas as duas querem um lugar de intimidade e oração para que você tenha entendimento do que está acontecendo. Dário diz: Daniel, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não quero, mas eu sou obrigado a fazer para manter um nome, porque eu tenho um reino a zelar. Eu vou ter que te colocar na cova dos leões, Daniel. Queridos, é nessa hora que muitos de nós negamos o pai, a mãe, o filho, a família. É só colocar uma pressão na vida do crente, que ele esquece até o nome dele. Não sabe mais de onde veio, não sabe para onde está indo, não sabe que direção tomar. Não, querido. Beleza, rei, quando é que vai ser a cova? Amanhã de manhã. Então tá, eu vou só fazer oração, porque eu tenho que ir lá orar ao Senhor. Queridos, a Bíblia não vai dizer que Daniel chorou, lamentou. A Bíblia não vai dizer que Daniel se escabelou, se esperneou. Daniel foi lá e disse: obrigado, Senhor, por mais um dia. Eu imagino, né? A Bíblia não fala, mas ele foi orar. Eu imagino dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, hoje eu estou orando daqui, mas provavelmente amanhã estarei aí do seu lado. Então, né, só quero agradecer por mais um dia que o Senhor me deu aqui, pela minha família, pelos meus amigos, que o Senhor cuide, né, de tudo quando eu não estiver aqui. Querido, simples assim. Mas você já viu um crente orando em sofrimento? Meu irmão, crente orando em sofrimento, ele chora, ele deita, ele começa a rolar. É muito semelhante a uma criança. Você já viu criança fazendo birra? Você já viu criança quando apanha porque fez algo errado? Ela se joga no chão, esperneia, diz que vai morrer, né? Que não entende por que ela nasceu para sofrer. É tudo coisa de criança, querido. Crente maduro não. O problema se levantou. Querido, eu não preciso fazer mais uma oração, eu só mantenho a minha vida que eu tenho de oração.
O diabo está furioso, eu mantenho a minha vida de oração, querido, porque quem determina se eu vou ser abençoado não é o diabo, não é o meu patrão, não é o meu pai, não é a minha mãe, não é a minha escola. Quem determina que eu vou ser abençoado é aquele que eu estive no secreto no início do dia, é aquele que eu termino o secreto no final do dia, é aquele que eu determino um tempo no meio da minha correria e eu digo, olha, aqui eu vou desligar o celular, aqui eu vou entrar num banheiro na minha empresa, aqui eu vou entrar num quarto na minha casa, e nesse momento vai ser só eu e o meu pai, vai ser um filho deitando no colo do pai, e ali o pai vai dizer, olha, eu estou contemplando todos os teus sofrimentos, mas filho, eu preciso de alguns posicionamentos, filho, eu preciso de algumas mudanças, o meu caráter ainda não está sendo expresso através de ti. Queridos, não tema decretos que foram lançados pelo inferno, tema não ter a presença de Deus. No outro dia, querido, não foi preciso 3, 4, 5 guardas para ir lá tirar Daniel do quarto dele. Não foi preciso ele vir se arrastando pelas portas. Imagina todo mundo vendo, porque todo mundo via, estava todo mundo ali. E Daniel fazendo um escândalo, não me joga, pelo amor de Deus, eu só orei, eu só fiz o que era certo. Não, querido. Eu acho que antes mesmo do guarda chegar lá, Daniel já estava lá com a Bíblia dele, lá na porta. Os leões estão ali, ele lendo a Bíblia aqui. Pô, estão demorando, gente, já era para estar aqui faz tempo. Eu tenho que orar ao Senhor e daqui a pouco vai entrar a minha hora de oração. Sabe, querido, quando nós oramos e nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós não refletimos mais um caráter de um simples homem caído, nós refletimos a identidade de quem nós somos em Cristo. A oração não nos leva a um lugar especial, a oração nos leva a um lugar de origem. A oração nos faz entender, querido, que ainda que o leão comesse Daniel naquela cova, estaria tudo bem, porque a vontade é dele, ele é soberano. Quando eu oro, querido, não é para me impedir, é para me entregar. Quando eu oro, não é para que eu peça para que Deus livre a minha vida, é para entregar a minha vida na mão do Senhor. Se Ele me livrar, Ele é Deus, se Ele não me livrar, Ele é Deus. Uma vez eu ouvi um testemunho numa célula, um irmão estava no hospital com câncer terminal e o médico disse, olha, é os últimos momentos, os últimos dias de vida dele. E o pastor ligou para esse irmão e disse, irmão, eu não posso ir lá, você vai lá, faz uma oração por ele, né? Agradece e tal, aquela coisa toda, né? E ele foi, e ele disse, pastor, quando eu estava indo, no meu coração estava dizendo, eu vou chegar lá e eu vou orar e ele vai ser curado, Deus vai restaurar, ainda tem tempo, né? Ainda vai dar para mudar essa situação. E ele chegou lá, irmãos, chegou lá e cumprimentou o irmão e disse, irmão, eu vim aqui, eu vou orar e Deus vai te curar. Ele disse, irmão, coloca nas mãos de Deus. Eu sei que se Deus me curar, a igreja vai ver a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu vou ver a glória de Deus. Mas contudo, seja feita a vontade de Deus. Seja eu ficando, seja eu indo, que Deus seja glorificado. Esse é o entendimento, irmão. Esse é o momento que nós temos que estar tão próximos de Deus, que isso não seja uma dúvida, mas seja uma certeza tão fundamentada, querido, que a gente possa chamar isso de fé. Quem se dobra diante de Deus não precisa se dobrar diante do mundo, querido. Daniel não precisou se dobrar diante de um sistema babilônico, embora ele fosse escravo, sendo livre. Porque o sistema não tirava a oração, o sistema não tirava o culto, mas ele determinava como ia ser, e quando ia ser, e aonde ia ser. Querido, se o teu trabalho determina quantas vezes você precisa estar diante de Deus, talvez seja o momento de você se posicionar em oração para que Deus abra uma porta melhor. Pastor, querido, às vezes parece história de pastor, e eu gostaria muito que fosse, mas tem irmãos que chegam e ora, pede para a gente, pastor, ora para que Deus abra uma porta de emprego. Daí ele está no culto de domingo de manhã, à noite, quarta-feira, círculo de oração, vigília, consagração. Ele, nem do louvor ele é, mas ele está aqui no ensaio só para ver se Deus vê ele. Aí de repente ele chega e diz, pastor, Deus abriu uma porta de emprego. Só que tem um problema, pastor, eu não consigo mais vir no culto nem quarta nem domingo. Aí a gente diz assim, meu irmão, você acha que foi Deus que abriu? Foi, pastor, o salário é bom. E daí, quando a gente vê, ainda sai falando, o pastor é narcisista, opressor, o pastor não quer que a gente trabalhe. Sabe, queridos, o entendimento que nós temos que ter diante de Deus é que não é o pastor que governa a minha vida, é Deus. Daniel recusou-se a negociar sua comunhão.
Os amigos de Daniel recusaram-se a idolatrar a estátua que foi feita a Nabucodonosor. Com quem você tem andado, querido? Você tem impresso princípios de Cristo nas pessoas que têm estado ao seu lado? Você tem deixado um legado ou você tem deixado um testemunho? Legado é diferente de testemunho, querido, porque o testemunho evidencia aquilo que aconteceu com você. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas através de quem você é. Foi muito bom o testemunho dele, querido, mas eu não quero ser igual a ele. Testemunho é de vitória, mas a vida dele é de derrota. Sabe, querido, nós temos que mudar a nossa mentalidade, e essa mentalidade só pode ser mudada em no lugar secreto. Dário colocou Daniel dentro da cova dos leões, e ele passou lá uma noite inteira, orando, cantando, jejuando. Eu imagino ele chamando já os leões por nome, né? Vai se chamar Leonino, tu Leonardo. Fez amizade com os leões, irmão. Sabe por quê, querido? Porque quem ora tem cheiro de espírito e não de carne. Quando a gente cheira a carne, querido, a gente atrai predador. Quando a gente cheira espírito, nós atraímos propósito. Aqueles que se aproximam de nós, querido, quando nós manipulamos, eles se aproximam de nós porque eles têm algo que nós carregamos e eles querem, então eles vão tentar nos manipular, porque eles já vieram através de manipulação. Quando nós cheiramos espírito, querido, não é todo mundo que vai se aproximar, não é todo mundo que vai continuar caminhando ao nosso lado. Por quê? Porque não há nada dessa terra interessante em nós. E a única coisa que nós podemos oferecer é a mesma coisa que nos alcançou, uma cruz para carregar. Os leões, querido, olharam para Daniel, deram uma cheiradinha nele e disseram: olha, esse camarada aqui não tem nada que nos ofereça. Deixa ele aí vivinho. E a Bíblia diz que de manhã Dário grita: Daniel, servo do Deus vivo, você está vivo? E ele disse: assim como vive o rei, o meu Deus é soberano sobre toda a situação. Eu estou vivo. E a Bíblia diz que ele foi tirado da cova dos leões, e aqueles que intentaram contra Daniel, que manipularam, foram jogados na cova dos leões. Querido, eu não estou falando de vingança, eu estou falando de posicionamento. Pastores estão se levantando contra mim. Continua orando, querido. Continua pedindo misericórdia. Continua pedindo para Deus abençoar. Porque a Bíblia diz para a gente orar por aqueles que nos perseguem. Querido, a pior coisa do mundo para acontecer com alguém que persegue um filho de Deus é perseguir ele enquanto ele está de joelho dobrado orando pela vida dele. Porque a Bíblia diz que o Senhor fala: minha é a... E coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia vai dizer: não tema o homem que mata o corpo, mas tema o Senhor, que pode lançar a alma e o corpo no inferno. Queridos, Daniel nos deixa uma lição muito clara. A oração é muito mais do que um simples ato de uma liturgia. É muito mais do que nós transformarmos o nosso momento de tristeza e dor. Sabe, queridos, a oração, ela não é um recurso de emergência. Nós podemos orar numa situação de emergência, devemos, querido, mas ela não é isso. A nossa oração no momento de emergência é para que a vontade de Deus se cumpra naquele momento. Pastor, eu preciso tomar uma decisão agora. Pastor, aconteceu algo com a minha família. Pastor, aconteceu algo com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, algo no serviço, e eu preciso de uma oração agora. Querido, a oração tem que ser feita assim: Senhor, que se cumpra a tua vontade nessa situação. Porque essa situação não determinou a partir de agora que eu sou outra pessoa. A minha intimidade me levou a orar a oração correta. Aquilo que eu sou no secreto me leva a orar orações difíceis em momentos oportunos. E a oração difícil em momentos oportunos, querido, é que seja feita a vontade do Pai. É para a cura, é para o milagre, é para a restauração. Seja feita a vontade do Pai, querido.
Ah, pastor, mas a Bíblia diz que as nossas orações têm que ser reconhecidas no céu como pedidos e súplicas. Sim, querido. O salmista disse: Senhor, apressa-te em conceder aquilo que eu estou pedindo em oração. Mas por quê, querido? Porque quando nós estamos alinhados com o propósito do céu, querido, a nossa oração é para que o propósito do Senhor se cumpra em nós. Não é para que os nossos desejos sejam atendidos. Não tratamos Jesus mais como um gênio da lâmpada, mas tratamos Ele como um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. A maioria das nossas orações, querido, são para tirar o controle de Deus e botar na nossa mão. A maioria das nossas orações é para que Deus saia de cena, nos abençoe e diga assim: ó, agora, filho, eu entendi que é você que quer conduzir, então eu não faço mais parte. É assim a nossa oração, querido. Deus me dá, Deus eu quero, Deus faz, Deus transforma, Deus cura, Deus dá um milagre. Aí me diz uma coisa, querido: se acontecer na sua vida o que você está pedindo, na próxima vez você já não vai mais nem orar, você vai pedir de olho aberto. Sabe por quê, querido? Porque a bênção que Deus te deu deturpou a identidade de quem você é. E é por isso que Deus não atende todas as nossas orações. Sabe por quê, querido? Porque toda palavra decretada por Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre. Você pode estar em pecado, pode estar desviado, se Deus lançou uma palavra, vai se cumprir. Por isso que Deus não responde todas as orações. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo roga por nós, porque nós somos inconvenientes na nossa oração. Nós não sabemos orar como convém. Por isso que o Espírito Santo filtra, querido, as nossas orações. E tem gente, querido, pensando que tem que viver uma vida medíocre. Tem gente pensando que não pode ter dinheiro. Tem gente pensando que não pode pedir algo bom. Não, querido. Isso é um privilégio dos filhos. Deus nos criou para que a gente coma o melhor dessa terra. Mas Ele vai dizer assim: me ouvides e me... Como é que se ouve a Deus, querido? Tem gente que não sabe como ouvir a Deus porque a sua oração não é uma oração, é um monólogo. É uma carta. É você chegando diante de Deus, colocando o dedo no nariz dele, dizendo que a partir de agora ele vai ter que fazer assim, assim e assim na sua vida. Pastor, Deus não fala comigo? Claro, querido, a sua oração dura no máximo 3 minutos, você já está quase dormindo e você já pediu tudo que você tinha que pedir na sua vida do Fantástico Mundo de Bob. Como é que Deus vai falar, querido? Eu vejo que quando Deus vai... Entenda o processo. Nós vamos lá, entramos no nosso secreto, o Espírito Santo vai nos conduzindo. Temos uma oração modelo, né? Temos uma oração modelo, mas nós não fazemos aquela oração. Porque a oração modelo começa assim: que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. A nossa oração já começa: que a tua vontade seja feita da terra, do céu. Eu estou tocando o céu da terra, porque eu estou pedindo coisas para essa terra, então eu estou tocando o céu da terra para que a minha vontade seja estabelecida e para que eles vejam que o Senhor do céu me abençoou na terra. Né? Então a gente já inverte, a gente já começa assim, né? Aí o Espírito Santo já faz assim, né? Meu Deus, Pai, perdoa, não é isso que Ele quer falar, não, sabe? E daí o que acontece? As nossas orações, elas não chegam como palavras diante do Senhor, elas chegam como incenso. Lá em Apocalipse diz que diante do trono de Deus estão 24 anciãos. Não é por acaso que tem 24, querido, porque cada ancião é responsável por 1 hora do dia. Ou seja, se nós estamos aqui agora às 11 horas da manhã, agora instituiu o turno do ancião das 11 horas da manhã. Então toda a oração que é feita das 11 ao meio-dia, esse ancião recebe. Tem uma bacia no qual Jesus fica andando ao redor, contemplando as orações dos santos. Ele pega nessa bacia e leva diante do Senhor. Quando é que ele leva, querido? Quando finalizar a hora dele. Porque ele não fica de minuto em minuto. Você sabe quantas orações são feitas por segundo para Deus? Imagina se ele tivesse que levar toda hora um incensinho. Ele ia, né, virar o ancião de flash. Não. As nossas orações, elas são colocadas nessa bacia. Quando virar o turno desse ancião, o ancião do meio-dia vem, ele pega essas orações e leva diante do Senhor. O ancião das 11, coloca lá e vai para o seu lugar. Essa é a didática do céu, a dinâmica do céu. Mas nós queremos uma resposta imediata. Deus não age no tempo, querido, Deus age no propósito.
E se for preciso Ele deixar você esperando 1 semana, 21 dias, 40 dias, 2 meses, 10 anos, para que você entenda que a sua vontade não é soberana, que você simplesmente tem um Deus que é soberano sobre todas as coisas, Ele vai deixar. O problema é que nós estamos arrombando portas aonde Deus não abriu. Nós oramos, entregamos diante do Senhor, e quando nós abrimos a porta do nosso quarto, a mesma oração que nós acabamos de entregar para o Senhor e dizer que seja feita a tua vontade, nós retomamos ela e dizia: então Senhor, se o Senhor não me respondeu, eu vou fazer segundo a minha vontade. E aí onde é que acontecem as maiores catástrofes, sei lá, na vida de um crente? É ele cumprir a sua vontade em nome de Deus, é ele ser bem sucedido naquilo que Deus nunca designou ele para fazer. Aí nós dissemos: eu quero ser um pregador famoso e conhecido. Aí nós oramos a Deus e Deus diz assim: não, o meu plano para você é que você seja um evangelista. O meu plano para você é que você seja uma mãe dedicada, um pai dedicado. Aí o que a gente faz? Já que Deus não abriu, eu vou arrombar. Daí a gente faz curso de pregação, curso de homilética, a gente faz curso de oratória, a gente aprende a falar bem, a gente conhece a Bíblia de cabo a rabo. E a única coisa que a gente não faz nesse meio tempo é orar mais ao Senhor. E daí nós começamos a fazer muito bem feito aquilo que Deus nunca nos abençoou para fazer. Aí a Bíblia diz que quando o diabo estava com Jesus no deserto, ele ofereceu todos os manjares, todas as riquezas, tudo que ele poderia dar deste mundo para Jesus. E às vezes nós estamos sendo bem-sucedidos, achando que estamos fazendo tudo em nome de Deus, quando às vezes uma simples oração na intimidade poderia mostrar um futuro totalmente diferente. Poderia nos exemplificar um Cristo nessa terra que não se move pelas suas necessidades, mas que se move pela identidade que Ele ganhou no lugar secreto.